Olha, vamos falar agora da polêmica do dia no mundo político, que foi o suposto desentendimento entre o ministro Sérgio Moro e o presidente da República, Jair Bolsonaro. Bolsonaro, supostamente, anunciou que pretendia trocar o comando da Polícia Federal próxima semana, atualmente ocupado por Maurício Valeixo, pessoa da inteira confiança de Sérgio Moro. Segundo a jornalista Andréa Sadi, ao ser informado da intenção de Bolsonaro, Moro teria demonstrado perplexidade e ameaçou pedir demissão se o presidente confirmasse a troca de comando. O site O Antagonista também noticiou que Sérgio Moro pediu demissão. Contudo, segundo a assessoria do próprio Ministério da Justiça, não houve esse pedido, pelo menos por enquanto. Olha, houve esse pedido, eu não tenho a menor dúvida que houve um desentendimento, o presidente quis demitir, ou demitiu, ou comunicou, ou consultou o ministro Sérgio Moro, mas alguma coisa o presidente quis fazer com o diretor-geral da Polícia Federal e Sérgio Moro disse, olha, pode fazer, agora fazendo eu vou junto. Aí muita gente diz assim, ele deixou de ser juiz para ser ministro, e agora? Meu amigo, se Sérgio Moro pegar qualquer causa, ele ganha mais do que iria ganhar com 5 anos. Palestra, 5 anos como juiz. A questão aí não é salário. Sérgio Moro, ele não é um mandetazinho, não. Ele tem uma estatura grande, forte, construído num passado sólido, de atitudes que mudaram o Brasil. Eu digo sempre que de 1500 para cá, o maior homem que pisou no Brasil para fazer uma reforma, para modificar um quadro, para mudar a cultura do país, foi o ministro Sérgio Moro. Agora, eu tenho muita curiosidade, em caso da demissão de Sérgio Moro, principalmente que ele saia brigado com o presidente da República, qual vai ser o comportamento da esquerda? O PT vai elogiar Sérgio Moro, como agora elogia Mandetta, como agora elogia Rodrigo Maia. O PSOL também irá elogiar o Sérgio Moro. Ele vai se tornar também ídolo eu acho que se confirmar essa demissão de Sérgio Moro, se Sérgio Moro realmente sair do governo Bolsonaro, ele perde o governo Bolsonaro, diferentemente de Mandetta, como você falou. Mandetta, ninguém se lembra mais de Mandetta. Não, morreu. A fama do Mandetta era circunstancial. Ali é aquele momento, o momento de combate ao coronavírus ali. Mas o Moro não, o Moro tem história. O Moro tem história lá atrás. Então, assim, é o seguinte, se sair o Moro, o governo Bolsonaro perde um dos principais pilares. Você que é vascaíno, qual foi aquele jogador do Vasco que entrou e fez logo um gol no Flamengo, numa final aí? Eu acho que a primeira vez que ele pegou na bola, ele foi lá e fez um gol no Flamengo. Faz tanto tempo. Faz tanto tempo que eu não venço o Flamengo. As glórias vascaínas estão tão lá atrás. Pois mas teve um doidinho do Vasco que ele saiu do banco de reserva, chegou, na primeira vez tocou na bola, fez o gol e o Vasco decidia, por incrível que pareça, ganhou o título. E depois disso ele nunca mais fez nada. Mas durante uma semana, um ano, 2 anos. Aquele meio de campo volante da seleção brasileira, Kleberson da Copa. Kleberson da fez uma magnífica Copa do Mundo, depois se apagou. Pois ele deu aquele passe que Rivaldo abriu as pernas e Ronaldinho faz o segundo gol. Você tem uma literatura aí de lembrar de umas coisas. Não, mas mais ou menos Mandetta. Mandetta. Agora, Roberto Dinamite, Zico, que nunca foram campeões de Copa do Mundo. Mas eles têm a história dele. Verdade. Pelo que eles fizeram no Vasco. Então, o que eu tô achando? O que eu tô achando é o seguinte. Eu acho que são 2 tiros no pé, se confirmada a demissão de Moro. Cocada, o nome do Cocada, lateral direito. Tá. Cocada. Deixa eu te falar. Primeiro, ele perde um dos melhores quadros do seu ministério, indiscutivelmente. Um quadro absolutamente confiável. Outra coisa, ele pode ter um grande antagonista em 2022. Mesmo no Moro negando que não é candidato a nada, não tem intenção da carreira política, mas você tem alguma dúvida que ele vai ser decisivo em 2022? Mas tem uma forma de Bolsonaro neutralizar o Sérgio Moro, e é só usar um pouco de inteligência. Em novembro, o ministro Celso de Mello entra na expulsatória, completa 75 anos e se abre uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Mas aí depende das circunstâncias e da forma que Moro sair do governo. Não, mas entenda. Se Moro sair brigado com o Bolsonaro... É isso. Bolsonaro tem que aguentar.
tem que ficar pianinho, joga ele lá, porque Moro é o juiz de nascença. Moro, se ele chegar lá no Supremo, eu acho que ele se aquieta. E aí o Bolsonaro pode promover ele se livrando dele, que é colocando lá no Supremo. Eu contar a vocês o que eu consegui ver com fontes lá de BSB. Aí já muda de figura. Carluxo, foi com o Carluxo. Carluxo. O presidente Bolsonaro, isso aí é público, ele tem uma questão meio que, a palavra acredito que é tribal. Ou está completamente com ele, ou não está com ele. E aí quando teve a Vaza Jato, ele acredita que ele tirou Moro da sarjeta. Que Moro ficou muito debilitado, com a imagem muito arranhada. E Bolsonaro pegou Moro pelo braço, fez o que? Foi a estádios, saiu às ruas, apoiou o seu ministro da Justiça. Aí quando teve episódios em que Bolsonaro esperava contar com o ministro, ele não teve esse apoio. Então ele vê isso como ingratidão. Ele já quer se livrar de Moro já há algum tempo. O caso mais recente, por exemplo, foi na crise com Mandetta, em que a Rosângela Moro postou em seu Instagram o seguinte: eu sou pela ciência, fica Mandetta. Aquilo ali foi visto como até uma coisa que o próprio Moro concordava. Só que tem um detalhe, Enio e Gustavo. Mandetta e Moro são coisas completamente diferentes. Moro tem um patrimônio muito grande. E se o presidente demitir Moro nesse momento, ele demite inclusive numa hora em que não tem nenhum candidato à sua altura. Não tem ninguém do lado de lá à altura de hoje de Jair Bolsonaro. Não sei se esse outro lado iria querer financiar eventualmente um projeto para Moro. Quem é que está do outro lado hoje? Vamos lá, os nomes. Dória, Huck, Haddad, Lula hoje lançou Camilo Santana, governador do Ceará. São nomes que não têm a estatura, são nomes que não têm 54% de aprovação que Moro tem hoje, segundo a mais recente e nenhum deles tem capital eleitoral. Pois é, então, para concorrer. Assim, o presidente daria um tiro no pé, e ele quer aproveitar até a situação do Mandetta, que já que ele já demitiu e não houve a coisa que se esperava que houvesse, o grande toda aquela alarido, comoção, ele quer aproveitar para colocar, enquadrar logo o outro. E aí, os termos que ele deu a Moro é o seguinte: se você quiser ficar, meu filho, vai ficar do jeito que eu quiser. E como é que eu quero que você fique? Você me apoiando. A questão é que se o Valeixo sair, Moro não abre mão de indicar o próximo. É isso aí que eu sou. Enquanto Bolsonaro quer pessoalmente indicar o próximo. Por quê? E aí já não é mais segundo o blog do Dino, é segundo o antagonista. Sob Valeixo, a PF conseguiu já chegar muito próximo a Carlos Bolsonaro. Dentro ali da rede de milícias digitais, a rede que existe, parece que descobriu algo ilegal ali, até com financiadores. E o presidente, ao mesmo tempo, já vinha insatisfeito pelo fato de... Ele até empregou essa frase já em uma briga com Moro: se você não quiser ajudar, não atrapalhe. Foi quando o então presidente do STF, ministro Dias Toffoli, suspendeu todas as investigações com base no COAF, e o ministro foi recorrer, o ministro Sérgio Moro, foi ao Supremo tentar derrubar essa decisão. Na ocasião, Bolsonaro viu o seu ministro da Justiça tentar derrubar uma decisão que beneficiava o filho, Flávio Bolsonaro. Foi aí que ele falou: se o senhor não quiser ajudar, que não atrapalhe. Então tem esse pano de fundo aí todinho. Eu acho que o ponto de desgaste, se não foi hoje, está muito próximo de chegar de um ponto que não volta mais. Justamente. Eu acho que, na verdade, Moro já não é mais ministro igual a Mandetta. Ele passou algum tempo sem ser ministro, mas no cargo. É mais ou menos o que eu acho do Sérgio Moro. Eu acho que topou a relação. Agora vamos saber o encaminhamento. Fica até novembro para ir para o STF, não fica, sai já amanhã. Eu acho que Bolsonaro ele está abrindo outro flanco com Paulo Guedes, que é o outro avalista, o outro tripé do governo dele. Paulo Guedes ontem teve um lançamento de um plano de ajuda financeira que Paulo Guedes não estava. E pelo que eu estou sabendo, o Potiguar, Rogério Marinho,
ele está envolvidíssimo nessa guerra entre Bolsonaro e Paulo Guedes. Rogério e Paulo Guedes, que antes Rogério era subordinado, era assessor, tinha um carro lá dele na secretaria dentro do Ministério de Paulo Guedes, ele já passa a não se dar bem, já está tendo uma crítica aí um em relação ao outro. Rogério Marinho está muito próximo de Bolsonaro, o que isso não significa nada para a literatura de Bolsonaro, que a qualquer momento a pessoa pode ser defenestrada, mas nesse momento Rogério e Bolsonaro estão muito próximos.